Abdire. Parte 1. 7 de abril de 2018. Complemento da publicação parcial da parte 1. Pergunta: o que é exatamente a dilatação e a expansão? Não percebi a pergunta. Mas isso é algo que vocês sentem. Quando vocês mexem um braço, quando o levantam no ar, vocês sentem que ele está com ar. Quando o coração respira, não se trata da respiração do ar nos pulmões. De fato, é a interação entre o órgão do coração e o coração de eternidade, com o coração do coração, que dá essa respiração. Isso, evidentemente, é sentido no meio do peito. Isso toma toda a caixa torácica e é independente da respiração comum, aérea. Aqui, trata-se da respiração da consciência. A consciência inicial está ligada ao fogo, a primeira emanação do absoluto, na fonte. É isso que vocês vivem. Então, é um ressentir real, de qualquer coisa que não são os pulmões, mas que se situa ao nível orgânico, que respira. Não é um batimento, ou o que vocês chamam, creio, contração e dilatação, é uma expansão e é percebido diretamente pela consciência, mas pelo vosso sistema nervoso. Quer dizer que isso acontece ao nível do peito, mas é independente da respiração aérea, ou mesmo das vibrações sentidas, do ressentir vibratório do chakra, das coroas, do triângulo da Eucaristia, da nova Eucaristia. Isso não tem nenhuma importância, pois o que se apresenta, para além de tudo isso, é essa respiração. Não faz sentido questionar-se em relação a isso. Saber se o vivem ou não, pois quando o vivem, vocês o sabem. É instantâneo. O sorriso fica nos vossos lábios e não pode mais deixar-vos. O testemunho é a aparição dessa respiração particular do vosso coração, que não é a contração do coração, nem o ritmo habitual dos batimentos do coração. Do mesmo modo que há muitos anos, através da descida do Espírito Santo, a vossa cabeça mudou de configuração, agora é o vosso coração que muda de configuração. Não se trata de um ponto de vista do Espírito. Aliás, os sinais, ao nível do vosso cérebro, são visíveis através dos exames que vocês conhecem, da mesma maneira que ao nível do coração, esse elemento ao qual chamei respiração, e não batimento cardíaco, vai aparecer também nos registros elétricos. Porque há dois nós de estimulação ao nível do coração. Vocês têm, sem entrar em detalhes, a orientação para que o coração bata, que é inconsciente, claro, que faz com que o vosso coração bata, mas tem também, por detrás do coração, o que foi chamado a gota vermelha e a gota branca. A alma espiritual e a alma divina, ilustradas pelos chakras da alma e do espírito, ou, se preferem, as portas à unidade, que estão situadas na parte de trás do coração. E quando o corpo causal é queimado através da ressurreição, e que vocês renascem na eternidade, aí, o batimento cardíaco fica diferente, porque o segundo fogo toma a dianteira, e nesse momento, é a alma e o espírito, e não a fisiologia, que imprimem a sua marca e que fazem com que o coração bata de forma diferente. Aliás, todas as sensações, não apenas desde o início da ressurreição, mas desde há bastantes anos para muitos de vocês, nas coroas das quais já falei, e neste momento sobre as portas, essas dores estão relacionadas com o mesmo processo. O mesmo processo está em vias de começar dentro de algumas semanas. Não estava ainda presente quando das minhas novas intervenções, há mais de um mês, mas agora começam a estar presentes. Há o que vivem aqui, há a leveza. Há bem para além da fé ou da certeza da eternidade. Há a vivência real da eternidade, afastando todos os planos intermediários, todas as linhagens, as origens, as imagens de qualquer mundo que seja, para que permaneçam nesse silêncio e nessa imobilidade, ou, se preferem, essa vacuidade total da vossa pessoa. É aí que a respiração do coração aparece e então não é possível haver dúvidas.
Não se trata de uma irregularidade do coração, não se trata de uma constrição, não se trata de dores sobre as portas, não se trata da coroa radiante. É uma respiração. Imagina que quando respiras conscientemente com os pulmões, essa respiração acontece também no teu coração. Dito de outra forma, o coração passa de um movimento binário que é conhecido como sístole e diástole, a um ritmo unitário. É evidente que nesse corpo atual não podem ir até a modificação física do vosso coração orgânico, mas podem ver as modificações da condução nervosa no coração. Da mesma maneira que aconteceu quando viveram a descida da luz sobre a cabeça, em que houve uma reorganização elétrica das correntes na cabeça, mas também no cérebro houve uma reorganização da sua estrutura em que certas zonas foram ativadas e outras foram desativadas. Desapareceu tudo que tinha a ver com o mito, creio que chamam aí o mito da imortalidade do ego, o sentimento de ser um indivíduo com limite. Já não pode existir no cérebro nem no coração o sentimento de ser uma qualquer individualidade. Vocês estão religados, efetivamente, concretamente, a todas as consciências, pois é o que realmente vocês são. E vocês o experimentam porque vocês o vivem. Então, a respiração do coração pode acontecer e é aliás o que descrevem, quando venho visitar-vos em leitura de consciência, quer seja da primeira vez ou posteriormente. Todos podem sentir essa nova leveza, mesmo que não permaneça instalada. Agora, é possível iniciar isso em vocês para que o reconheçam. Apenas é preciso que pensem nisso, nada mais é preciso fazer, e recordar isso, para que se repita quase instantaneamente. Não se trata de vos reenviar a um passado, mas de vos reenviar a um estado que foi vivido num nosso reencontro íntimo e que vocês têm a possibilidade de reviver a cada minuto. Eu disse: estou em vocês tal como vocês estão em mim, sem qualquer exceção, quer o aceitem ou não, quer o sintam ou não, isso não muda nada. Então, sirvam-se dessa ressonância real permitida pela ressurreição para o viver. Vocês não precisam de nada de exterior, não precisam de nenhuma preparação. Apenas precisam que a vossa consciência corporal pare de enviar sinais à vossa cabeça, e então ficar na imobilidade do corpo, quando isso vos for possível. O silêncio das palavras, o silêncio dos sentidos cria as condições propícias, não apenas para iniciar, sim, claro, iniciar ou desencadear a ressurreição, mas ainda mais para concluir. Porque não são vocês que a concluem, é se vocês se colocam, enquanto pessoa, na imobilidade do corpo e no silêncio. E não falo aqui de ficar em meditação, pois é preciso ficar lúcido na pessoa, mas parar as informações vindas do corpo. Isso acontece com toda a gente, quer tenham o hábito de meditar ou não, mesmo que em alguns momentos isso seja difícil. Mas aproveitem um momento em que isso se produza para observar a vossa respiração. Ela está aí. Apenas precisa de se tornar consciente. Apenas precisa de emanar, na condição de não colocarem na dianteira a vossa pessoa, nem as vossas questões, nem as vossas interrogações, nem a vossa necessidade de compreender, nem os vossos desejos. Então, nesse momento, vocês tornar-se-ão leves e sorrirão. Não pode ser de outro modo. Do mesmo modo que quando estava encarnado eu disse que as minhas palavras não podiam falhar, hoje digo a cada um de vocês que vivenciaram as energias, quaisquer que sejam, ou as vibrações, ou qualquer outra experiência, que mesmo aí não pode haver falha. Talvez haja prazos, o tempo de vocês aceitarem ficar imóveis em silêncio, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, pouco importa. Não é preciso nada mais. Eu já tinha dito quando do início destes novos encontros. É extremamente simples. Enquanto pensarem que é complicado é porque a vossa pessoa que se exprime em que bloqueia o que não é possível bloquear, o que não é possível afastar e que com isso vai desencadear dores, chamadas à ordem.
e doravante podem dizer que, agora em que a eternidade em algumas tramas temporais tomou a dianteira sobre a maior parte da vossa vida, da vossa consciência efêmera, que isso chegará à sua conclusão. Mas para aqueles que estão ainda com dúvidas e interrogações, que ainda estão na necessidade de medir, de confirmar, de avaliar de alguma maneira, o simples fato de avaliar prova que não são livres, pois, nesse momento, se fossem livres não precisariam de referências do exterior. Voltem-se para o interior, real e concretamente, pois tudo se passa ao nível do vosso peito e isso basta. Mas parece de tal forma simples para o ego que ele irá sempre procurar estratégias, sim, mas, interrogações, comparações que impedem a vossa liberdade de ser, aparente e cada vez mais presente. Se tomarem isso em consideração, então é fácil. E lembrem-se que não existe nenhum obstáculo, nem idade, nem karma, nem qualquer circunstância que o impeça. O único obstáculo são os hábitos da pessoa, e sobretudo os hábitos a nível espiritual e não apenas os do efêmero. Se aceitarem largar isso, e humildemente e inteiramente se colocarem no centro do vosso peito, então isso acontecerá. Já tínhamos dito, eu e também o comandante, que era preciso bater no peito, mas agora nem mesmo isso é preciso. Apenas é preciso, na vossa cabeça, decidir olhar para o vosso coração, não para aí ver flores, mas para aí se colocar real e concretamente. Não é preciso nenhuma visão, nem vibrações, nem energias. Basta a vossa consciência efêmera. E quando verificarem que quando se colocam no coração aparece a leveza, a alegria e a evidência, claro, mas também que isso vai aumentando, que se vai tornando mais intenso, então abandonareis as armas do ego, os hábitos desse mundo, das convenções sociais e morais. Vocês não precisam de salvaguardas, pois se o processo da ressurreição já iniciou há alguns meses, ou para alguns agora, então não é preciso nada fazer, apenas ser, se possível ficar imóvel e silencioso na postura interior. Não se trata de ficar na cama sem se mexer, 24 sobre 24 horas. Trata-se de prosseguir os vossos afazeres desse mundo e de pensar nisso, no vosso coração. E aí, a respiração vai aparecer. Vocês irão concluir o processo muito rapidamente. E aí apenas tem de saborear em permanência essa felicidade e essa beatitude, sem esforço, sem necessidade de meditação ou de alinhamento, ou de momentos privilegiados, quer isso seja através das injeções e injunções da luz ou através da vossa disponibilidade. Isso se produzirá independentemente do que possam fazer ou não fazer. É assim que a balança pende para o lado da eternidade e não deixa nenhum espaço para o efêmero. E aliás, podem verificar, ao viver esse processo e a sua conclusão, que aquilo que ainda ontem vos parecia essencial, fundamental ao nível desse mundo, desaparece perante o amor que vocês são. Nesse momento, podem ver os prós e os contras. Viverão realmente que esse mundo é uma ilusão total, um sonho, um pesadelo e nada mais, e que todas as estratégias de querer melhorar qualquer coisa apenas são uma isca do ego. Resumindo, posso dizer que todas as religiões sem nenhuma exceção apenas são úteis no início de um caminho, mas aí onde se encontram agora. E isso já foi dito pelo comandante e eu repito, todas essas espiritualidades, todas as religiões, e mais ainda do que antes, apenas são agora obstáculos a encontrar o que vocês são. Com isso não vos peço que abandonem a religião, mas apenas que a vejam pelo que é, e o mesmo para as energias e as vibrações que eram interações entre a vossa consciência efêmera de lagarta com as vibrações e as energias da luz da borboleta, como dizia o comandante. Agora já não precisam de referências. É preciso ousar abandonar as referências. Não quero dizer com isto para abandonarem a vossa vida ou a vossa família, mas parem de pensar que pode existir um melhor comportamento, atitude ou capacidade para viver isso. Isso é impossível.
Tanto que a vossa espiritualidade é vivida na pessoa e pela pessoa, vocês não podem ser livres, mesmo que vos pareça ser livres. No coletivo, eu vos lembro que o comandante disse que através das tramas temporais, os caminhos individuais que cada um tem a percorrer entre a ressurreição e o planeta grelha final não são os mesmos caminhos, e que cada um está no seu devido lugar. Se não for para viver a ressurreição agora, será certamente para viver no momento final, e para já quando do apelo ou do evento inicial. Se aceitarem esse mecanismo da consciência e da energia, podemos dizer, não podem falhar, é impossível. Nem mesmo pode haver atraso. Tudo isso se passa no mesmo instante e esse instante apenas depende de vocês, quaisquer que sejam as injunções da luz, qualquer que seja a vossa situação da vida, a vossa idade, o vosso corpo. Esqueçam definitivamente todas as referências desse mundo. Isso não quer dizer abandonar o mundo, apenas quer dizer estar lúcido, ver claro e não se apoiar em especulações, em energias ou em percepções ou sentimentos. As intuições, as percepções, as energias e as vibrações apenas são interfaces entre o efêmero e o eterno. Apenas isso. Mas jamais uma vibração que é uma extensão da consciência, fará desaparecer a consciência, quer dizer, esse movimento de alternância da respiração do coração. Agora, mais do que nunca, a vossa vida ou a vossa idade não são obstáculos, nem mesmo as vossas crenças, nem mesmo as adesões, é apenas o fato de que essas crenças e essas adesões vos prendem, literalmente, na pessoa, com o álibi da espiritualidade. Enquanto houver um ponto de referência no conhecido da vossa personagem, da vossa história, ou qualquer referência ao que quer que seja de conhecido, vocês não podem viver o amor, apenas podem viver algumas experiências do amor. Mais do que nunca, agora as portas estão escancaradas, mas não as fechem com as vossas atitudes e os vossos hábitos. Então, a liberação, a liberdade, a leveza e o sorriso tornar-se-ão permanentes. Não tenha dúvidas. Não tenham incertezas. Não pode haver qualquer erro naquilo que vos digo. Ide à fonte de quem vocês são, não através das histórias, dos mundos, das dimensões ou mesmo das linhagens e origens, tudo isso deve ser deixado para trás. Já não serve para nada perante as circunstâncias desse mundo, nem eu sirvo para nada mais, nem vocês mesmos. Ide aí francamente. Não precisam nem de paraquedas, nem de cordas nem de seguranças, o que quer que diga o vosso ego ou a vossa história. Não quero dizer com isto para vocês se lançarem no vazio, mas para se lançarem no coração, corpo, alma, espírito. Há outras perguntas. Pergunta: será que essa respiração é rítmica? Não. Trata-se de vagas, sem periodicidade, como aquela da respiração comum ou dos batimentos cardíacos. Essa expansão e essa contração, ou antes essa reorientação, se preferem, tem um ritmo que não é constante, oscila. Mas, se ainda não é o vosso caso, ele vai tornar-se constante na sua manifestação, mesmo se, efetivamente, a sua amplitude é variável, a frequência é variável, e cada tempo entre a expansão e a contração também pode variar, ou se preferem a sua reorientação. Mas tudo isso acontece naturalmente. Vocês podem tomar atenção se isso acontecer com a respiração do coração. E aí, podem ver, não sempre mas frequentemente, que vocês são essa consciência nua que de nada depende e que não pode ser afetada por nenhuma forma ou dimensão. Vocês são anteriores à primeira forma, vocês são anteriores ao primeiro mundo. Vocês são bem mais do que a consciência nua. Vocês estão na fonte da consciência. Apenas há uma consciência. É a difração da luz segundo as dimensões, ou a prisão nessa dimensão, que cria a ilusão da separação e da distância, ou da progressão ou da evolução.
Em resumo, todas as regras desse mundo e todas as leis desse mundo e todas as leis ditas espirituais desse mundo, apenas são máscaras que agora vos impedem de ser livres. Não pode haver nenhuma liberdade interior ou exterior enquanto existirem condicionamentos ligados aos hábitos físicos ou espirituais. E isso apenas depende de vocês e de mais ninguém. Não pode haver nenhum obstáculo do corpo, da idade, da família, do país ou do mundo que possam ser um obstáculo. Apenas o vosso olhar vê aí um obstáculo. Tal como disse, as portas estão abertas de par em par, mas vocês nada podem levar convosco, nem bagagem, nem histórias, nem memórias. Doravante, é esse o sacrifício. Trata-se de um mecanismo íntimo do jogo da vossa consciência. Quando digo que apenas depende de vocês, isso não quer dizer que podem agir sobre isso, quer apenas dizer que é um posicionamento da vossa presença sobre esse mundo que resiste. Não é apenas o hábito, e, de uma forma geral, a crença nesse mundo, quer dizer que vocês não veem realmente, em consciência, que esse mundo é uma ilusão, que ele não existe. No entanto, em consciência nua, mesmo se o corpo está presente, vocês podem ver claramente pela essência espiritual que isso não existe, que apenas passa e agora finda. Outra pergunta, em relação com isto, se ainda houver tempo. Ainda há tempo. Pergunta. Penso que já vivi essa respiração. Era de noite e eu estava tranquilamente no sofá e houve uma vaga de luz. De repente fiquei com um sorriso nos lábios e a respiração ficou diferente, com a impressão de vazio, e então tive de abrir a boca para continuar a respirar e reencontrar o meu ritmo habitual. Mas é claro que já o viveste. São muitos a ter já vivido isso, mas eram apenas experiências. Agora é um estado permanente. Não é porque já o viveste uma vez, e claro que isso já é maravilhoso, mas agora é algo que se vive em permanência. Então, é claro, ao ter vivido apenas uma vez ou mais vezes, no passado, como experiência, talvez te seja mais fácil de o reencontrar. Mas isso pode não ser certo, pois terás sempre tendência a fazer uma comparação. E desde o momento em que queres comparar deixas de estar no instante presente. Mas, sim, vocês são incontáveis a ter já vivido isso, mesmo no início dos casamentos celestes, mas aí vocês não tinham a mesma consciência de hoje. E para mais, como disse, é um estado que se instala em permanência. Não se trata de uma injunção da luz que poderia dar precisamente essa diferente respiração. E parece que isso já tinha sido referido pelo comandante, muitos anos antes da minha chegada. Então, é preciso diferenciar a experiência que permite tocar algo, e a sua vivência, em que esse algo se instala em permanência, mesmo se flutua. Mas, sim, com efeito já eram as primícias dessa ressurreição que no entanto não era ainda possível viver nessa época. Do mesmo modo que é diferente viver estados de amor, experiências de amor, quer seja com os povos da natureza, quer seja com o vosso amado ou a vossa amada, mas vocês sabem muito bem que esses momentos não duram muito. Sempre passam. É certo que são o testemunho da realidade do amor, mas ainda não se trata do amor. Foi o que permitiu que dele se aproximassem. Nesse momento, reconhecem o amor através de um olhar, através do sexo, através de uma carícia, através de palavras. Mas quando a carícia passa, isso passa também. Aí, é sem medida e sem objeto e sobretudo vai no sentido de uma permanência e não de uma experiência que passa. Então, a intensidade é outra, a qualidade é outra, e é diferente. Os efeitos são diferentes, pois que a experiência vivida, quer tenha sido pelos casamentos celestes ou nos últimos anos, dá uma sede de o reviver. Mas se vocês o vivem agora, não terão mais sede de experiências ou de estados. Vocês tornam-se imutáveis. A evidência é tal que não pode existir o menor espaço para a dúvida, para a dualidade, para a comparação.
E agora não há escolha. E aliás, se levarem a vossa atenção e a vossa consciência sobre a zona do peito e ficarem imóveis e silenciosos, vocês sentirão isso. Já vos tinha dito, isso acontece quando das leituras de consciência, isso acontece nos momentos de fusão silenciosa. O fato de que isso se instale apenas depende do vosso sacrifício real. Será que já aceitaram não ser nada? Já consideraram que não são nada? Porque é preciso viver o nada para poder viver o todo. Porque viver o todo sem viver o nada faz parte da ilusão e os riscos da inflação do orgulho ficam muito presentes. Creio que por diversas vezes o comandante dos anciãos evocou certos irmãos e irmãs nas suas pequenas bicicletas, nos seus vai e vem, na sua necessidade de reconhecimento ou de desempenhar um papel ou uma função. Mas isso é o ego, e certamente não é o amor. Quando vocês vivem o amor que são, não podem reivindicar nada. Isso nem mesmo vem à vossa lembrança. E certamente que não é para desempenhar uma forma, um papel ou uma função, sobretudo nesse mundo. Enquanto houver uma reivindicação desse gênero, vocês não são livres, não na totalidade. Talvez vivam a vossa ressurreição, mas ainda é preciso largar tudo. E atenção, quando digo largar tudo refiro-me a uma posição interior e não às circunstâncias da vossa vida. Salvo, claro, se as injunções da luz impeçam de fazer alguma coisa, mas isso não são vocês que decidem. Outra pergunta relacionada com isto. Pergunta: será que isso se sente mesmo sob as axilas e no exterior do corpo? O que se sente no exterior do corpo e sob as axilas é outra coisa. Quando falei de respiração, expliquei aqui, não é sob as axilas, nem à frente, nem atrás. Falei no corpo físico na região do peito. Falei na caixa torácica. O que se passa sob as axilas está relacionado, mas não se trata da respiração, é uma vibração. Mas não vou entrar aí em pormenores, pois isso diz respeito ao corpo de eternidade. Como disse da última vez, poderíamos explicar como para a anatomia humana, a anatomia completa do corpo de eternidade, mas isso não é nada que se aprenda ou que seja conveniente saber. Isso não é de nenhuma utilidade, enquanto não for vivido, e não é porque conhecem a constituição do corpo de eternidade que vocês o irão viver. Como vocês dizem, é preciso não confundir o território com o mapa do território, não é? É apenas a sua vivência que liberta e não as energias e os conceitos. É a consciência que libera a consciência. Não são vocês, nem mesmo a vibração que vos dá a certeza de ser totalmente liberados, com efeito, mas percorrendo tramas temporais diferentes. Mas são escolhas. Nada pode ser imposto do exterior, mesmo se vocês não o veem e sobretudo se não o verem. E se vocês não veem, o que é que estão a fazer? Todos nós fazemos isso, quando não somos livres, acusamos as circunstâncias, o exterior. Vem do exterior, mas para que isso aconteça é preciso que haja essa ressonância em vocês, não importa com que propósito ou com que energia. Enquanto não fizerem definitivamente essa reversão, como querem ser livres? Eu disse, mesmo quando concluírem a ressurreição, se acontecer que saiam da vossa boca ou da vossa cabeça pensamentos de dualidade, quaisquer que sejam, vocês não são livres. Estão livres da vossa pessoa, mas não da vossa história. Podem constatar que, quando a ressurreição está concluída, mesmo que queiram pensar negro, negativo ou na dualidade, não conseguem. Então, é simples de ver se aí estão ou não. E se não estão, nada a fazer. Podem apenas constatar isso, com lucidez e honestamente, e é tudo. Nada mais é necessário. A lucidez, a honestidade e a verdade são essenciais. Então, não procurem através dos vossos conhecimentos se vocês o vivem ou não, porque se assim é, isso quer simplesmente dizer que ainda não o vivem.
E, uma vez mais, mesmo através das diferentes tramas temporais, mesmo através da sequência da vossa ressurreição, não há ninguém superior ou inferior. Isso ainda é uma visão do ego. Na verdade, na conclusão da vossa ressurreição, para além da evidência, há a perfeição total e vocês o verem. Não se trata de algo que possa ser pensado ou imaginado ou sonhado. É realmente visto, não através dos olhos, que esses apenas veem o caos instalado nesse mundo, mas é visto através dos sentidos espirituais ativados. Aquele que vive essa finalização, já não pensa luz e sombra, já não pensa dualmente, já não julga. Não se trata de uma injunção exterior, que vos diz para não julgar, é uma injunção interior do vosso próprio estado. E aí não há sim, mas, isso quer dizer que constatam isso de uma forma linear. Mais uma vez, isso não se trata de algo que vai e volta. Se vocês aí estão, são leves. Não há apenas a evidência do silêncio e da ressurreição. Há a leveza, não falo mesmo de alegria e de paz porque vocês estão para além desses estados. Eu vos digo, a única consciência que tinha vivido esse estado, não houve 50, houve apenas Cristo. Não me refiro mesmo nem àqueles que elevaram os seus corpos. E agora, a cada um de vocês. Mas é ora um ora outro. Até agora, o ficar sós a sós era a conjugação e o afastamento de um ou de outro, era uma alquimia. Agora, real e concretamente, se o efêmero for integralmente reabsorvido na eternidade, vocês concluíram a vossa ressurreição e há essa respiração. Há mesmo a impossibilidade de pensar em termos de sombras, em qualquer sombra que seja. Porque apenas veem a luz, que está para além desse plano e da sua dualidade. E já não podem ficar submetidos a uma apreciação de bem ou mal. Não podem julgar ninguém. Em extremo, isso vos daria ser como Sri Aurobindo, por exemplo, ou como Rumi, que foram exaltados nesse fogo de amor e o descreveram e dele testemunharam. Vocês o podem ver através dos seus escritos. O amor toma todo o espaço. Há uma sede total de amor, onde todo o resto, todas as necessidades, não são negligenciadas mas transcendidas. O amor toma toda a consciência. E quando vocês o são leves, ficam nesse estado especial do qual já falei longamente. Terminamos o tempo parcial. Então, Bidi vai deixar que descansem e vos diz até daqui a pouco, para nossa segunda intervenção. Até mais tarde. Complemento da publicação parcial da parte 1. Tradução do francês. Maria Beatriz Pires. Les Transformations, 7 de abril de 2018.